Coisa diferente hoje. Eu vou primeiro fazer um vídeo introdutório e depois fazer o vídeo sobre o tópico, de verdade. Então, o primeiro vídeo vai ser falando um pouco sobre história, falando sobre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, para depois eu poder falar sobre realmente o desarmamento do nazismo. Por que eu tenho que falar sobre história? Porque esse não vai ser um vídeo para atacar ou defender o lado armamentista e desarmamentista. Esse vai ser um vídeo para vocês aprenderem história. Por que eu digo isso? Porque isso não é uma discussão sobre armamentista e desarmamentista. Essa é uma discussão sobre história e negacionismo. Então eu vou começar falando um pouco sobre história com vocês, tá? A história, ela é uma ciência, ela tem método, ela tem técnica, ela pode ser repetida dentro do que foi exibido, né? Ah, dentro da história tem muitas questões ah, de que quem é da história entende. Por exemplo, existem as histórias, a história, né? Que é aquela história local que a gente chama, que não tem tradução para português, então vou ter que falar com o meu francês, que é uma bosta, o nome da expressão é non-événement, que é como se fosse um não evento, é que dentro da história a gente não considera esses eventos, como por exemplo, questões locais que não tem muita documentação e etc. Então a gente considera isso na história como essa expressão non événement, como se fosse um não evento. Então a gente entende que isso não pode ser considerado uma história com H maiúsculo. E o que essa história com H maiúsculo é? A história com H maiúsculo é a história que a gente sabe contar, que tem uma linha temporal com documentação, que tem também testemunhas primárias, secundárias, e que não pode uma coisa atropelar a outra. Por exemplo, a gente sabe que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. A gente não pode falar que a gente não pode falar, por exemplo, que Jesus estava na América em 1600, porque isso vai contra essa história com H maiúsculo. Então, é importante a gente entender a história como ciência nesse caso, para que não aconteça essas trocas de datas ou de eventos que se contradizem. Então, a história, ela é uma ciência e ela não pode se contradizer. Porque senão, nessa parte de contradição, já não é mais uma história, já é uma filosofia de história, ou você tem que rever novamente as documentações. Então a história, diferente do que muita gente acha, não é um monte de versões e etc. Não é assim não. A história entende que existem versões e ela vai atrás do que é científico. Um exemplo disso é o do exemplo do Tiradentes e também do Zumbi dos Palmares. A gente sabe que ah, não tem documentação suficiente para dizer como era o Zumbi dos Palmares e como que era porque toda aquela lenda ali em volta, porque não tem documentação suficiente para isso. E na história, todo mundo sabe disso, todo mundo. Só que quem não é da história não sabe, acha que a gente considera a história com H maiúsculo, a história do zumbi, por exemplo, a mesma coisa. E não é. E não é mesmo, assim. Continuando, a do Tiradentes é a mesma coisa. A gente sabe que a história do Tiradentes, assim como a do zumbi, ela foi uma história construída. Essas histórias construídas, essas narrativas históricas, como a gente chama, tá? Ou como eu chamo panfletagem, que é você construir um herói para o seu próprio partido ou para a sua própria ideologia, foi o que aconteceu tanto com o Zumbi quanto com Tiradentes. Tiradentes é uma história construída pelos republicanos. E eu não estou falando isso como oposição, olha como os republicanos fazem. Não, é sabido que os republicanos é, construíram a história de Tiradentes como um herói nacional, como um herói republicano, e tanto é que a imagem dele parece a imagem muito de Cristo. E o zumbi, as mesmas coisas aconteceram com os abolicionistas. Eles pegaram o Zumbi dos Palmares como um marco de civilização abolicionista, superando os europeus, e alguma coisa assim. É a força dos negros juntos, coletivos, etc. Ou seja, é também uma história
construída. Não tem documentação suficiente para saber se realmente foi daquele jeito, e a gente sabe que os grupos políticos ideológicos pegam essas histórias e tentam contar elas de forma a ajudar os seus próprios interesses. Só que isso ainda é diferente de quem é negacionista histórico. A história, como toda ciência, tem seus negacionistas. O mais famoso deles, sem dúvida, é o David Irving. David Irving é um historiador inglês que ele nega que o Holocausto existiu. Ele diz que os campos de concentração, na verdade, só tinham munição de armas de avião e de artilharia, e que, na verdade, aquilo ali nunca foi para matar judeus em campos de concentração. Ele é um negacionista. E eu já trouxe para vocês aqui também outros negacionistas, que é o pessoal do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo fala sobre os medos dos comunistas, etc. O medo dos comunistas foi outra história construída. E eu já fiz vídeo aqui sobre isso. Se quiser, eu faço mais vídeos sobre isso aqui também. E isso é uma mentira, tá? E eu não estou fazendo narrativa, tá? Eu posso provar dentro da ciência da história para vocês que isso é uma bobagem. Continuando, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas são constantemente usadas para fazer algum tipo de narrativa. E dos anos 2000 para cá, os armamentistas têm usado a Segunda Guerra Mundial como propaganda de armamento e contra o desarmamentismo. Então tem muito cara bobo, tipo esse Halbrook, que é o autor do Hitler e o Desarmamento, e o mais bobo de todos. Eu sempre falo isso com vocês, tá? Existe algum pensamento na Europa, ele vai para a América do Norte, para os Estados Unidos, Canadá, e ele é completamente assim virado lixo lá, e vem para o Brasil o esgoto. O esgoto do Halbrook é o Benê Barbosa. O Benê Barbosa, ele é um negacionista mais bobo ainda do que o Halbrook é. Porque o Halbrook, ele ainda tem argumentos melhores, apesar de estar errado. Ele vai falar, por exemplo, sobre o desarmamento na Alemanha, que isso tem a ver com o nazismo e com governos totalitários. Eu já fiz alguns vídeos sobre desarmamento aqui e armamento. O primeiro vídeo é que provando que armas não te trazem mais segurança, em que lugares com mais legislação armamentista não quer dizer que isso é mais seguro, e que o Brasil não é um lugar com uma legislação muito rígida em questão de armamento. Outra coisa também que eu mostrei que governos tirânicos, governos democráticos e monarquias não existe um padrão para eles, ou seja, existem todos os tipos de governo com muita arma e com pouca arma, e também comprovei que no Brasil os estados com mais armas e menos armas não são os que mais têm violência e os que menos têm violência. E além disso, também mostrei que os 10 países mais pacíficos do mundo não são os que menos têm armas no mundo, ou que mais têm armas no mundo. Ou seja, todo esse argumento armamentista para a segurança pública é uma bobagem, é mentiroso. Agora eu vou concluir aqui esse vídeo introdutório falando sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu estou terminando de ler agora A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, e eu estava procurando as coisas que eu tinha já lido sobre Segunda Guerra, e eu percebi que Segunda Guerra é uma das coisas que eu mais li na minha vida. Porque eu tenho isso aqui só de apostila lida, que eu tirava na faculdade, porque eu tinha desconto. Então, Segunda Guerra Mundial é uma coisa que eu adoro, e eu tô fazendo isso aqui para mostrar para vocês que eu estudo sobre isso, e também um pouco para impressioná-la. Enfim, na Primeira Guerra Mundial, a guerra ela não foi só sobre armas, tá? Ela foi, além de tudo, sobre suprimentos. Porque ela foi uma guerra muito fechada, teve muita guerrilha, teve guerra de trincheira. Em guerra de trincheira, para você conseguir sobreviver, seus soldados precisam comer, basicamente, né? E a Primeira Guerra Mundial tiveram muitos encontros também de guerras medievais. Foi a última vez que usaram cavalaria, por exemplo. E hoje em dia parece ridículo, né? Porque você pega a cavalaria contra a artilharia e é um massacre. Não é uma guerra, né? Não é uma batalha.
O Japão tinha um arsenal ah, muito debilitado, muito antigo ainda, a Rússia também, e a Alemanha se deu muito bem na Primeira Guerra Mundial por um tempo por causa dos seus submarinos, né, e porque também os trens conseguiam mover os suprimentos alemães, né? Tanto é que o Eric Hobsbawm explica que na Primeira Guerra Mundial pouco tem de tecnologicamente produtivo em questões de armas, tá? A infantaria alemã tinham 9 tipos diferentes de armas. Para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, só 2 dessas armas continuaram para a infantaria. Isso 20 anos depois. 10, 20 anos depois. Que foi o lança-chamas e a Luger, que era a pistola alemã. Só que de outra série já. Ou seja, a tecnologia de guerra mesmo da Primeira Guerra Mundial só trouxe uma coisa benéfica em questões de guerra, tá? Não em questão de humanitarismo, etc. Que foi as armas químicas, que foram proibidas, inclusive. A Alemanha, como spoiler, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, desculpa, mas você já teria que saber disso. Tem que ver o filme. A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial junto com os países que estavam com ela. E por que eu falo que a Alemanha perdeu a guerra? Eu falo porque a parte mais importante da guerra era a Alemanha ter perdido. E a gente vai parar esse vídeo aqui no Tratado de Versalhes. Porque no próximo vídeo, que eu vou falar sobre isso também, eu vou falar diretamente sobre o nazismo e o desarmamento. Porque foi a partir do Tratado de Versalhes que a Alemanha começou a se desarmar. Não por causa do nazismo. O nazismo ainda nem era um partido. Mas por causa ah, dos Estados Unidos, Inglaterra e França. Foram eles que começaram a desarmar a Alemanha. Então, eu não vou terminar o vídeo aqui com o Leon, porque você ainda só está na primeira parte de um vídeo. E hoje mesmo eu ainda vou lançar a segunda parte. Então espera aí que daqui a pouco tem mais vídeo.